Olá, este é o tópico especial de Ciência Política e esta é a nossa sexta aula. Hoje vamos falar sobre a consolidação da democracia. O que podemos chamar de consolidação? Na medida que falávamos de transição para a democracia, a noção de transição é a noção de caminho, ou seja, da passagem de um estágio a outro. A consolidação seria o ponto de chegada, ou seja, o fim da transição. E isso levou ao desenvolvimento de uma literatura que vai entre o final dos anos 80 e meados dos anos 90, que, depois de passar pelo debate dos processos de transição, começa a discutir, afinal de contas, teria chegado a transição ao fim? O que era necessário para considerar que uma transição tinha chegado ao fim? E aí, o problema é definir o que é uma democracia consolidada. O primeiro problema é definir com qual conceito de democracia nós estamos tratando. Na maior parte dos casos, os autores que trabalharam com o conceito de consolidação da democracia tendiam a analisar a democracia como procedimento, ou seja, uma ênfase nos procedimentos de escolha dos governantes, de tomada de decisões, e vendo, digamos, a estabilidade e a persistência de um determinado modelo de regime como um indicativo de consolidação da democracia. Um dos primeiros a tentar responder essa questão sobre o que é preciso para ter uma democracia consolidada foram Juan Linz e Alfred Stepan. Eles basicamente indicam três variáveis como as variáveis definidoras da consolidação. Uma variável relativa às instituições, uma variável relativa às elites políticas e uma variável relativa à cultura da população. Em primeiro lugar, o que eles identificam em relação à necessidade das instituições, da mudança nas instituições para considerar a consolidação? Uma definição de regras constitucionais do novo regime, em que sejam claramente indicados quais os procedimentos para o processo de eleições, qual o sistema de governo, ou seja, como são tomadas as decisões em relação aos governantes eleitos, e aí é notório, por exemplo, a visão negativa que Juan Linz tinha do presidencialismo latino-americano, que ele considerava sempre instável, ou seja, ele tinha uma preferência por sistemas parlamentaristas, e se os problemas são resolvidos pelas instituições, ou seja, a definição institucional da democracia é de que qualquer problema social ou de tomada de decisões passa pelos mecanismos institucionais e não por meios externos. Em segundo lugar, o comportamento das elites. E aqui por elites podemos identificar tanto as elites políticas, no sentido aqueles que ocupam os cargos governamentais, como elites econômicas, como as elites da sociedade civil, ou seja, os atores políticos relevantes. Nesse sentido, temos uma consolidação quando nenhum ator político relevante nega a validade das regras. Ou seja, em nenhuma hipótese é utilizada a violência como um mecanismo de defesa de interesses e os atores no processo político também não buscam intervenção externa, ou seja, não buscam, por exemplo, o apoio de uma potência estrangeira para fortalecer a sua posição em relação aos demais. Então, nesse sentido, o que o Linz chamava de only game in town, ou seja, a democracia passa a ser aceita por todos os participantes do jogo como único jogo aceitável. E esses autores colocam um terceiro elemento que não é de natureza institucional, que são os elementos da cultura política, em que a maioria da população apoia a democracia como única saída e não há nenhum grupo antissistêmico que seja grande o suficiente para colocar em risco os mecanismos existentes. Ou seja, é uma espécie de colchão de margem de segurança das instituições para que, mesmo quando haja problema de funcionamento institucional, ou mesmo quando haja disputa entre as elites, a população considere que não é aceitável o apoio
a qualquer grupo que faça um discurso fora dos mecanismos institucionais. Esses não são os únicos critérios. No texto que estamos discutindo, por exemplo, Morlino aponta para a necessidade de um sistema de partidos estável, que muitos autores consideram como parte do mecanismo institucional. Morlino chama atenção para a necessidade de representação de interesses, no sentido de que, se algum dos interesses majoritários, aqui podemos lembrar, por exemplo, o capital econômico, os grandes sindicatos, ou seja, os interesses mais relevantes não estão excluídos do processo. Na medida que a exclusão do processo político de algum tipo de interesse dominante na sociedade provocaria o surgimento de grupos antissistêmicos. E um terceiro elemento é a necessidade de canais de relação com a sociedade civil, ou seja, a política institucional, parlamento, presidência, não pode estar alijada, separada de um debate, de uma negociação com os setores da sociedade organizada. E aí nós temos os problemas dessa conceituação de consolidação. Vejam que uma série de autores, entre os anos 80 e 90, e os textos que estamos discutindo são textos da segunda metade dos anos 80, pensavam na consolidação como um elemento, digamos, de um final da transição que pudesse ser delimitado. O problema é que nenhum desses autores define, primeiro, quanto tempo se demora para chegar a isso e quanto tempo depois da instalação de um determinado modelo é necessário para considerar que ele está consolidado. Ou seja, se fala em permanência, mas essa permanência é de quantos anos? Em segundo lugar, uma literatura posterior começa a chamar atenção para a questão dos legados autoritários. O próprio Leonardo Morlino é um desses autores que, praticamente 20 anos depois de lançar a discussão sobre consolidação, começa a discutir o fato de que, mesmo em democracias aparentemente consolidadas, resquícios do modelo do antigo regime podem continuar persistindo e esse chamado legado autoritário pode dificultar ou causar problemas no funcionamento do sistema democrático. O outro problema é quão sólidas são as instituições. Ou seja, a definição de um mecanismo institucional não significa que esse mecanismo seja sólido. E o fato dele ser utilizado no tempo durante um longo período, um período razoável, não garante que ele seja sólido, e esse teste só surgirá no momento que ele seja contestado para saber se ele consegue sobreviver às crises. Um dos problemas que vai aparecer, principalmente no caso da América Latina, nas décadas posteriores, são as chamadas promessas não cumpridas do sistema democrático. Muitas pessoas aprovaram a transição ou apoiaram os processos de transição na expectativa que a democracia trouxesse tempos melhores em relação a crises econômicas ou problemas existentes nos sistemas ditatoriais. Na medida em que os regimes democráticos não foram capazes de solucionar esses problemas, muitas vezes começa a surgir uma espécie de saudosismo do passado, ou às vezes um falso saudosismo, achando que no passado era melhor que no presente. E isso leva ao desenvolvimento do que podemos chamar de uma cultura política híbrida, ou seja, as pessoas, em princípio, dizem que apoiam a democracia, mas consideram um modelo de democracia compatível com práticas autoritárias ou com resquícios desse legado autoritário. Então, digamos, fala-se em defesa da democracia, mas o modelo de democracia que essas pessoas têm não é totalmente incompatível com elementos do autoritarismo. Isso nos leva a uma discussão do período mais recente, ou seja, na medida em que essa literatura sobre consolidação dominou os anos, final dos anos 80, início dos anos 90, começou a se pensar no processo da democratização, em especial na América Latina, mas também no leste europeu e em outras partes do mundo, como um processo já terminado e, portanto, as democracias como consolidadas. E aí entra a discussão. Como discutir o caso dos países que sofreram rupturas nesse período? Pensemos, por exemplo, no caso do Peru
com o golpe de Fujimori, ou a renúncia forçada de la Rúa na Argentina em 2001, ou o afastamento de Lugo no Paraguai. Tratam-se de novas formas de autoritarismo. Estaríamos diante de um processo de desconsolidação de regimes que estiveram consolidados, ou, no fundo, a questão é que algumas dessas democracias nunca estiveram plenamente consolidadas. Esse tipo de discussão vai nos remeter, por exemplo, a casos como o brasileiro. Ou seja, nós estamos falando de um processo que foi até o fim e chegou à consolidação, conforme a avaliação de muitos autores dentro de uma perspectiva institucionalista, ou a democracia brasileira, independente das conquistas eleitorais, sempre manteve algum elemento de fragilidade, seja em relação ao comportamento das suas elites, seja em relação à cultura política. Este é um debate que merece ser aprofundado. A discussão que nós nos propomos neste momento é sobre esses conceitos de consolidação. Depois poderemos, em aulas futuras, explorar esse problema da desconsolidação. Eu solicito que leiam os textos sugeridos, do Leonardo Morlino, sobre o conceito mais geral de consolidação, e o do Fábio Vanderlei Reis, que discute o caso brasileiro, sendo bastante interessante porque, embora sendo um texto de 1986, alguns dos elementos de preocupação do autor em relação à solidez da democracia brasileira parecem bastante atuais. Respondam à questão proposta e nos encontramos numa próxima aula. Obrigado.